pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luana e hoje nós vamos falar sobre a Revolução Russa. Essa revolução, ela aconteceu em 1917 e foi um marco para a política mundial. Vamos começar então vendo as habilidades. A habilidade que a gente vai trabalhar hoje é identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises com os grandes conflitos mundiais e a relação de poder entre as nações. Essa habilidade ela está totalmente relacionada à Revolução Russa, justamente porque um dos objetivos da Revolução era construir uma sociedade socialista e levar a classe trabalhadora ao poder, consequentemente, alterar a ordem capitalista e burguesa do país. Bom, eu separei 3 causas que antecederam essa revolução. Eu não sei se vocês sabem, mas revolução é uma coisa que acontece e transforma a sociedade, diferente de uma revolta que traz algumas mudanças ou até mesmo uma reflexão. É momentânea, mas quando se acontece uma revolução, ela muda a estrutura de uma sociedade. Como que era a sociedade russa antes da revolução? Logo no início do século XX, a Rússia vivia sob o poder de um imperador que era tido como czar, Nicolau II. Ele governava de forma absolutista, ou seja, o poder era totalmente concentrado em suas mãos, e a Rússia era predominantemente agrária. Visto que todos os outros países da Europa já estavam vivendo, o desenvolvimento da industrialização, a Rússia tinha aí, esse cenário de um atraso econômico. Como ela era predominantemente agrária, a gente tem um outro cenário aqui, que é a fome no campo. 80% da população russa vivia no campo. E essa população vivia em extrema miséria e pobreza. Fora isso, tinha que pagar altos impostos ao czar Nicolau II. Outra situação também que acabou culminando para a Revolução foi a entrada da Rússia em 1914 na Primeira Guerra Mundial. O que acontece? Os soldados russos, na verdade, eram camponeses que viviam, trabalhando no campo. Então, eles estavam despreparados para a guerra. Com isso, gerou muitas mortes e uma crise muito grande de alimentos. Ou seja, aquela fome e pobreza, que já acontecia na Rússia, se agravou ainda mais. Antes de a gente ver a revolução em si, a gente vai entender então também um pouco de como era o governo do Nicolau II. Seu governo era extremamente violento e não aceitava nenhum tipo de contestação. Foi o que aconteceu em 1905, com o episódio que ficou conhecido como Domingo Sangrento. A Rússia tinha acabado de perder uma guerra para o Japão e algumas manifestações estavam acontecendo porque a população estava insatisfeita. Muitos manifestantes foram até o Palácio de Inverno, onde o Nicolau II morava, e até então era uma manifestação pacífica. Eles só queriam levar uma carta para o imperador, exigindo melhores condições de trabalho, eleições livres, um salário mínimo estabelecido. E o que o Nicolau fez? Mandou toda a sua tropa fuzilar os manifestantes que estavam ali presentes. Esse caso ficou conhecido como Domingo Sangrento e aí a gente pode ver o contexto onde a população russa vivia. Bom, dentro da Rússia não podia existir nenhum partido. Só que as pessoas que eram exiladas da Rússia, que o Nicolau II impedia de viver lá por acabarem tendo pensamentos diferentes do dele, criaram o Partido Operário Social Democrático Russo, e desse partido ele foi dividido em 2 facções. Os bolcheviques, que representavam a maioria, significa maioria, e os mencheviques, que significa minoria. As 2 facções, elas queriam a mesma coisa, só que de formas diferentes. E aí a gente vai ver isso agora. Os bolcheviques eram liderados por Lenin, um personagem muito importante para a Revolução e a gente vai ver por quê. Eles acreditavam que eles só conseguiriam libertar a Rússia do capitalismo e do czar Nicolau II através de uma revolução, juntando os operários e os camponeses para fazer com que isso acontecesse. Já os mencheviques, que eram liderados por Martov,
eles já propunham umas reformas mais graduais, eles acreditavam em eleições para poder chegar, né, nessa retirada do Nicolau II. Então, eles tinham aí essas duas frentes de pensamentos diferentes. Bom, a gente também tinha os sovietes, que em russo quer dizer conselho. Os sovietes nada mais é que organizações de trabalhadores russos que se representavam politicamente. Eles lutavam pelos interesses do povo. E é aí que a gente vai começar então a ver os sinais da Revolução. A Revolução Russa, ela aconteceu em duas etapas. A primeira etapa, ela vai se chamar Revolução Burguesa e ela aconteceu em fevereiro de 1917. Por que ela aconteceu? Então, tanto a população pobre quanto a população rica, ela estava insatisfeita com a forma de governo do Nicolau II. Tudo isso se agravou quando a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, como eu já tinha falado. Com as mortes, ocorreram crises econômicas e alimentícias. Então, a população pobre estava passando fome e a população rica estava perdendo dinheiro. Então, a burguesia e o operariado se uniram para tirar o Nicolau II do poder. Quando eles conseguiram fazer com que o Nicolau II abdicasse do poder, eles instauraram um governo provisório. Esse governo ele foi liderado por Lvov e o Kerensky. Ambos eram participantes da burguesia, né, e eles tinham tendências liberais para o governo do russo. Porém, eles não tinham interesse nenhum de tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então, isso afetava diretamente a população pobre. As manifestações elas continuaram acontecendo, a população exigia a retirada da Rússia da Primeira Guerra e queriam, né, lutar por terra e por pão. Bom, aí a gente vai agora então para a segunda fase dessa revolução, que vai ser a definitiva. Ela vai se chamar Revolução Socialista e aconteceu em outubro de 1917. Em abril, o Lenin ele começa a influenciar a população para essa segunda fase da revolução. Ele lança as Teses de Abril, que era um programa político que propunha o rompimento com o governo provisório, a saída rápida da guerra e uma república socialista. Então ele passou, né, a tentar mobilizar o maior número de pessoas para que isso pudesse acontecer. Bom, também começaram a organizar uma Guarda Vermelha, que depois ela vai se tornar oficial na Rússia, chamando-se de Exército Vermelho. No comecinho de outubro, os bolcheviques finalmente conseguem acabar com o governo provisório. E aí, na retirada do governo provisório, então instaura-se a sociedade, né, uma república socialista na Rússia, liderada pelo Lenin. A primeira coisa que eles fazem, então, é tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Lenin começa, então, a instaurar também uma reforma agrária, que é a redistribuição de terra para os camponeses. Por outro lado, também, nas cidades, começa a nacionalização dos bancos e as fábricas começam a ser administradas pelos trabalhadores. Então, um dos lemas do Lenin é todo o poder aos sovietes, ou seja, a população operária estava começando, então, a ter o poder dentro da Rússia. Bom, a gente vai ver agora como que foi o governo do Lenin durante esse período. Lenin é esse carinha aqui que está aparecendo. O governo dele foi de 1918 até 1924. Logo no início, então, do governo dele, ele confiscou o dinheiro das elites para poder, né, transformar a economia russa. Isso causou, né, um grande descontentamento, né, da parte burguesa da sociedade, que começou a entrar numa guerra civil com Lenin. Então, a gente tem os chamados russos brancos, que eram oficiais czaristas, ou seja, a favor do antigo governo, e também a burguesia liberal, né, que era a favor do governo provisório, e eles começaram a lutar contra o Exército Vermelho. Em 1921, o Exército Vermelho, junto com a população, conseguiu pôr fim à Guerra Civil. Só que aí a gente via então uma Rússia que estava devastada por uma guerra civil e ainda tentando, né, crescer economicamente. Foi quando Lenin ele instaurou a NEP, que é a nova política econômica. A NEP era justamente uma forma de tentar fazer a economia girar. Então, o que ele fez? Começou a deixar o comércio a voltar a funcionar dentro da Rússia e investir também em pequenas propriedades privadas que pudessem colaborar com as empresas estatais.
Então era um pedacinho ali do capitalismo dentro de uma sociedade socialista, tá? Em 1922, ele cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é conhecida como União Soviética, URSS, e era composta pela Rússia, né, como principal país, e outros pequenos países que faziam fronteira com a Rússia. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então esse é o mapa da Revolução Russa. O Lenin ele morre em 1924 e aí começa uma disputa, né, para quem ficaria como o seu sucessor. Quem fica então como sucessor do Lenin vai ser o Joseph Stalin, que também desde sempre esteve envolvido, né, nesse processo da Revolução Russa. O Stalin ele vai governar de 1924 a 1953. E ele também vai conhecer, esse governo dele vai ser conhecido como stalinismo, por se tratar, né, de um regime totalitário. O regime totalitário é centralizador, né, e ele tem um caráter ditador dentro do país. Aí a gente vai ver quais são as principais características do governo do Stalin. Então, a economia era totalmente controlada pelo Estado, todos os setores da sociedade tinham que passar pelo Stalin. Agora, não mais teria a reforma agrária, e sim a coletivização das terras, ou seja, as terras agora pertenciam ao Estado e quem trabalhasse nela deveria pagar uma taxa para poder usar. Ele vai desenvolver a industrialização do país. Então, ele consegue dar um caráter aí mais moderno para o país. E uma das coisas que marcaram muito o governo do Stalin foi a perseguição aos seus opositores. Então, ele não aceitava que ninguém, né, fosse contra ele ou a ideia do socialismo dentro da Rússia. Então, ele perseguia, exilava, torturava e muitas vezes matavam as pessoas que eram contra o seu governo. Com isso também tinha imposição da censura, né? Então a imprensa e a propaganda era controlada pelo Estado. Seu governo ficou marcado pela centralização política e pela eliminação de pessoas que discordavam, né, com seus métodos implantados. O Stalin ele morre em março de 1953, vítima de um derrame cerebral. Não vou entrar aqui na questão da participação da Segunda Guerra Mundial ou do fim da União Soviética, porque esse assunto ainda é mais para frente, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham eliminado as dúvidas que ficaram em relação ao roteiro de estudos. Inclusive, quem não fez o roteiro de estudos, faça, que é importante, e eu acredito que essa aula vai ajudar vocês. Eu fico por aqui, um beijo e até mais!